Lembre-se de uma lei fundamental: tudo o que é completo desaparece, porque não há nenhum sentido em prosseguir. Tudo que é incompleto permanece, esperando pela completude. E esta existência, na verdade, está sempre buscando a completude. A existência inteira tem uma tendência básica de completar tudo. Ela não gosta das coisas incompletas. Elas perduram, espalham. E para a existência não há pressa. Elas podem esperar milhões de anos. Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso clube de estudos do Tarô Zen de Osho. Eu sou Tuíra Cláudia, terapeuta, taróloga, cartomante, professora de tarô e uma apaixonada por estudar e compartilhar conhecimentos aqui com vocês. Eu estudo tarô desde 2018 e esse tarô foi o meu primeiro baralho. E eu tô aqui na saga de compartilhar com vocês um pouco desse estudo novamente desse tarô. E hoje estamos no nosso penúltimo arcano maior desse oráculo, que é a carta da completude. No tarô de Osho, a gente ainda tem mais uma carta dos arcanos maiores, que é a carta do mestre, que aí eu vou fazer mais um vídeo sobre isso, sobre essa carta do mestre. É uma carta que ela só tem nesse oráculo, é uma carta um pouco que traz aí um pouco dúvida, não tem essa carta no tarô tradicional, então é uma carta que acho que vale muito a gente olhar para ela em um outro momento. Mas hoje a gente vai falar sobre essa carta, a completude, uma das cartas mais lindas desse oráculo e uma das mais queridas também no tarô tradicional. Aqui, a completude que faz paralelo com a carta do mundo no tarô tradicional. Você que está chegando aqui nesse vídeo, confere as outras aulas, os outros encontros que a gente fez. A gente tem agora praticamente todos os arcanos maiores disponíveis para vocês. E se caso for do interesse, eu ainda vou perceber se a gente vai continuar ou não. A gente vai explorar também os arcanos menores desse oráculo, que são fantásticos. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pelos arcanos maiores do tarô dos arcanos menores do tarô de Osho. Os maiores também, mas os menores são de uma riqueza que, se você já deu uma olhada aí nesse oráculo, nossa, vale a pena. Mas eu quero saber de vocês. Continuo? Não continuo? Fico apenas nos arcanos maiores? Continuo com os arcanos menores? Porque é uma jornada grande. Então, deixa aí seu comentário, fala se você está gostando, se quer que continue, deixa seu coraçãozinho, seu curtir, compartilha com outras pessoas, dá uma olhadinha aqui na descrição para conhecer mais o meu trabalho, para entrar nos nossos grupos gratuitos, né? Então, dá uma olhadinha, engaja aí para a gente saber que, de alguma forma, essas mensagens estão chegando até você. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar com o nosso estudo, começando pela nossa análise da carta. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. Completude, arcano 21 do baralho de Osho. Essa carta aparece um rosto de uma pessoa, é sempre Buda, tá, gente? Quando aparece um rosto de uma pessoa no baralho do Osho, é sempre Buda. E tá como se fosse um quebra-cabeça, né? Completando aí a última peça do quebra-cabeça para completar o ser que aparece aqui. Uma carta relativamente simples na sua simbologia, fácil de entender, mas um pouco complexa também na sua vivência. E para a gente perceber essa completude na nossa vida também. Tá? Então, hoje de uma pessoa, cores azuis, preto, azuis mais escuro, branco,
um olhar sereno e peças de um quebra-cabeça. Vamos ver o que aqui o texto está dizendo sobre essa carta. Você se lembra de alguma coisa que você tenha completado? Há algum momento na sua vida, alguma experiência que você possa dizer que é completa, que é total? Se você tem uma experiência que é completa, a mente nunca vai voltar a ela. Não é necessário. Não é necessário. É absolutamente inútil. A mente apenas tenta completar tudo. Ela tem a tendência de completar. E isso é necessário. A vida seria impossível de outra maneira. Portanto, o monólogo constante que todo mundo traz dentro de si faz parte, na verdade, do seu viver errado, do seu viver incompleto. Nada termina e você vai fazendo novos começos. Assim, a mente vai se atulhando de coisas incompletas. Elas jamais vão estar completas, mas cria um fardo para a mente, um fardo constante, crescente, progressivo. E isso cria o monólogo. É por isso que quanto mais você envelhece, mais o monólogo cresce com você. Os velhos começam a falar em voz alta. Na verdade, o fardo é tão grande que se perdeu o controle. Observe. Então, os velhos, eles ficam sentados, mexem as pernas, fazem gestos. O que estão fazendo? Você pensa que eles ficaram loucos, que envelheceram e agora ficaram imbecis. Não, não é o caso. Eles tiveram uma longa vida incompleta. E agora a mente se aproxima e a mente está apressada, tentando completar tudo. E parece impossível. Portanto, se você quer realmente quebrar esse monólogo, o que significa silêncio, tente completar tudo o que você está fazendo. E não comece novas coisas. Você vai ficar louco. Termine tudo o que você está fazendo, até as mínimas coisas. Se você está tomando banho, torne-o completo. Como torná-lo completo? Esteja ali. A sua presença vai torná-lo completo. Esteja ali. Aproveite, viva, sinta. Sinta a água caindo sobre você. Fique saciado. Saia do banho completamente, totalmente. Do contrário, o banho vai seguir você. Vai tornar-se uma sombra. Vai atrás de você. Você está comendo. Então coma. Esqueça-se de tudo. Não existe nada no mundo exceto o seu ato presente. O que quer que você faça, faça-o de modo tão completo, tão sem pressa, tão paciente, que a mente se sature e se satisfaça. Só então abandone. 3 meses de consciência contínua, de fazer suas ações de maneira completa, vão proporcionar-lhe alguns intervalos nesse seu monólogo. Então, pela primeira vez, você ficará consciente que esse monólogo era um subproduto do viver incompleto. Bora parar um pouquinho para comentar até esse ponto da nossa leitura. Bem, quando ele fala aqui da completude, ele está falando da nossa sensação de estar inteiro. E ele coloca o pensamento de que a vida ela é feita para não ser completada. A gente vive constantes não finalizações. A gente não se resolve nas coisas. A gente vive traumas, vive situações, dores, a gente vive questões no nosso passado que a gente carrega até hoje, porque a gente não completou, a gente não resolveu.
e ficamos a vida inteira querendo completar isso, querendo resolver isso. Quantas vezes a gente não cria relacionamentos com pessoas para resolver questões de relacionamentos que a gente teve com nossos pais, tentando resolver aqui, agora, no presente, algo que é lá do passado. Eu estou incompleto, ainda preciso aprender algo, ainda preciso resolver algo. E isso cria uma constante incompletude, uma constante sensação de nunca vou chegar a lugar nenhum, porque me falta e me falta e me falta. Quando ele fala que, né, nada termina e você vai fazendo novos começos, você vai fazendo novos começos, novos começos, novos começos, sem de fato terminar algo, sem de fato resolver, fechar um ciclo. E essa carta é uma carta que representa um fechamento de ciclo, é a última carta dos arcanos maiores. Ela representa uma finalização de ciclo. Você não consegue chegar a esse lugar, a essa sensação de completar, se você ainda tem algo em aberto. E aí você joga para debaixo do tapete as coisas, vai vivendo novos começos, vai jogando para debaixo do tapete sem finalizar nada, você nunca vai se sentir completo. E aí ele fala dos velhos, das pessoas mais velhas, da sensação que os mais velhos têm de precisar resolver ainda as coisas, de precisar estar perto da morte, estar perto de finalizar a sua vida, então preciso resolver, preciso pedir desculpa, preciso me apressar porque eu não tenho mais tempo. Mal percebendo que dessa forma está criando ainda mais incompletude. Certo? Então, assim, essa carta é uma carta que fala de finalizações. A gente só consegue chegar a esse lugar se a gente tiver resolvido tudo que é antes, né? Não é à toa que no baralho tradicional essa carta tem assim um círculo, meio que no formato de uma elipse, assim meio oval, e tem uma pessoa no centro. Depois vocês procurem aí para ver essa imagem no baralho tradicional, no baralho de Marcélia, né, do tarô de Marcélia, e fala de uma finalização, de um círculo completo, onde representa também a nossa ascensão, a nossa subida, o nosso Dharma. Não o karma que faz a gente girar em círculos, mas o dharma que faz a gente ascender em espiral, certo? Então, às vezes parece um círculo, mas na verdade é uma espiral, porque você deu um salto quântico, você elevou a sua consciência para um novo nível, que é a completude, que é a carta do mundo, que é a carta 21 do tarô de Osho, do tarô tradicional, tarô de Marcélia, de todos. Então, também representa a nossa evolução de consciência, nossa ascensão de consciência, um salto de consciência, que só é possível quando a gente completa as questões, quando a gente finaliza as coisas e a gente se está inteiro e presente. Não à toa, depois ele fala, né, mas como é que eu me torno completo? Esteja ali, esteja presente. Uma coisa que na nossa sociedade moderna não temos, não estamos presentes, muito menos com o nosso tempo, não estamos presentes com os nossos sentimentos, não estamos presentes com as nossas escolhas, estamos sempre atarefados e entupidos de afazeres, correndo para lá, correndo para cá. Isso deixa a gente numa constante incompletude, né? Como se faltasse sempre uma peça do nosso quebra-cabeça, e não estamos presentes. Não temos esse tempo para nos degustar, nos olhar, mergulhar nos nossos sentimentos, mergulhar na nossa vida, estar presente ali.
apreciar um bom banho, como ele coloca aqui, apreciar uma boa comida, lentamente, de forma inteira e com presença. Estar conversando com alguém com presença, estar lendo um livro com presença, estar assistindo esse vídeo com presença. Quantos de vocês estão assistindo vídeos e vídeos e vídeos, fazendo outras e outras e outras coisas? Não tem presença aí. A gente vai abrindo telas no nosso computador mental, não fechando nada. Abrindo, 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 não concluindo nada, não completando. Então ele está falando disso aqui. Se veio algum insight para você, se veio algum pensamento, alguma reflexão sobre isso para você, eu adoraria ter o seu comentário aqui embaixo para a gente poder conversar mais sobre isso. Vou continuar aqui a leitura. Buda utilizou o termo viver correto. Ele mostrou um caminho óctuplo daqueles 8 princípios que é o viver correto. O viver correto significa o viver total. O viver incorreto significa o viver incompleto. Se você sentir raiva, sinta muita raiva. Sinta raiva de modo autêntico. Torne a raiva completa. Sofra. Não há mal nenhum em sofrer, porque o sofrimento traz muita sabedoria. Não há mal nenhum em sofrer, porque apenas sofrendo é que transcendemos o sofrimento. Sofra, mas sinta a raiva de modo autêntico. O que você está fazendo? Você está com raiva e sorrindo. Agora a raiva vai segui-lo. Você pode enganar o mundo inteiro, mas não pode enganar a si mesmo, não pode enganar a sua mente. A mente sabe muito bem que o sorriso é falso. Agora a raiva vai continuar por dentro, vai tornar-se um monólogo. Não. Então, tudo que você não disse terá de dizer interiormente. Tudo que você não fez, você vai se imaginar tendo feito. Agora você vai criar um sonho, você vai lutar com seu inimigo, com o objetivo da sua raiva. Perdão. Como o objeto da sua raiva. A mente estará ajudando você a completar determinada coisa. Assim, né, por você não estar presente com a raiva, que ele coloca aqui com os seus sentimentos, isso vai continuar te perseguindo, isso vai continuar te perseguindo, isso vai virar um monólogo interno, vai virar um conflito interno, onde sua mente vai tentar resolver, e nunca chegar a lugar nenhum. Mas isso é impossível também, porque você estará fazendo outras coisas. Até mesmo isso pode ser útil. Feche a porta do seu quarto. Você não estava com raiva. A situação não o permitia. Feche a porta do seu quarto e então sinta raiva. Mas então continue o monólogo. Mas não continue o monólogo. Ponha para fora. Não é necessário representá-lo em alguém. Basta um travesseiro. Lute com ela, ponha sua raiva para fora, expresse-a, mas que seja autêntico e real. Que seja real. E então você vai sentir um repentino relaxamento interior. O monólogo vai ceder, vai quebrar. Haverá um intervalo, uma lacuna, e essa lacuna é o silêncio. Quando você deixa aquilo ir embora, quando você está presente com o seu sentimento de raiva, você não está evitando ele, você não está fazendo outras coisas, você deixa aquilo ir. Aí você se sente relaxado e completo. Não tem mais que tentar resolver a raiva, projetando-a em outras coisas. Portanto, a primeira coisa a fazer é quebrar o monólogo. E você só pode quebrá-lo se o seu viver se torna um viver correto, completo. Nunca se deixe ficar incompleto. Viva cada momento como se depois não houvesse mais nenhum. Só assim você vai completá-lo. Saiba que a morte pode acontecer a qualquer momento. Este pode ser o último.
Sinta isso. Se eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazê-la aqui e agora, completamente. E aí, ele está falando do estar inteiro em todos os momentos. E como seria se a gente não precisasse se sentir completo, a gente só fosse completo? Se não precisasse resolver nada, a gente fosse já tudo resolvidinho, assim, tudo fechadinho, não correr mais atrás de completar nada, resolver nada. É a presença. É uma característica do tarô Zen de Osho, falando sempre da meditação, sempre de estar presente. E aqui a gente fala, a gente só consegue finalizar ciclos na nossa vida quando a gente se permite olhar para isso, completar isso, estar presente ali, encarando mesmo. Não é nada confortável quando a gente encara as nossas emoções de frente, né? Deixa a raiva ir embora, fica presente com aquilo, solta de alguma forma, não precisa jogar em ninguém, mas deixa aquilo sair. Você não precisa mais carregar aquele peso de querer resolver dentro de você. E aí você consegue completar uma fase e ir para um outro. Não ficar o tempo inteiro criando novos começos para se distrair porque você não quis finalizar alguma coisa. Né? E tem outro ponto também, só querer ficar finalizando as coisas e nunca se permitir completar nada. Não, eu tenho que resolver, não, ainda não estou pronto, ainda não estou pronta, ainda tenho que resolver alguma coisa aqui, ainda tenho que resolver alguma coisa aqui e não começar nada, também não se finaliza, também não é completude. E a não completude é sempre uma sensação de vazio. Tá? Então, assim, essa foi um pouco da reflexão que essa carta traz pra gente. É uma carta que dá pra gente falar um pouco mais sobre ela, mas no tarô de Osho ela fecha esse ciclo dos arcanos maiores, com também acrescentada da carta do mestre, que a gente vai falar no próximo encontro. E no arcano, nos baralhos tradicionais, também fala de completude, tá? Uma coisa vai se somando com a outra. E aí, encontro você no próximo vídeo para comentarmos sobre a carta do mestre. Se você acha esse conteúdo relevante, de alguma forma te ajudou a entender melhor essa carta e esse baralho, comenta comigo. Eu te vejo no próximo encontro.